Boa tarde. Começa agora o Conexões dessa quinta-feira, dia 1º de setembro de 2022. Eu sou a Camila Maia, uma mulher branca, de cabelos escuros na altura dos ombros, olhos também escuros. Estou vestindo uma roupa preta de mangas compridas e estou sentada na redação da TV UFG. Quem faz a interpretação para Libras nesse primeiro bloco é o professor Diego Barbosa, que é um homem branco, tem cabelos castanhos, olhos castanhos e barba cheia. Ele também veste uma camisa social preta e está em frente a um fundo branco, onde faz a interpretação para Libras. Muito obrigada pela sua presença, professor Diego Barbosa. Muito bom contar com o senhor aqui com a gente. Bom, e você assiste ao Conexões no canal 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET Goiânia e também pelo site da TV UFG e pelo aplicativo, que você pode baixar gratuitamente em celulares com modelo Android. Além disso, você pode conferir a programação da TV UFG pelas redes sociais, pelas nossas transmissões no YouTube e no Facebook. Bom, e o assunto de hoje é a Lei de Cotas, que surgiu em 2012 e que garante que metade das vagas de institutos e universidades federais seja reservada para alunos egressos da rede pública de ensino. O texto prevê que a política de ações afirmativas passe por uma revisão a cada 10 anos, 10 anos depois de ser sancionada. E essa data foi completada agora na última segunda-feira. Esse termo revisão, ele se refere à necessidade de analisar como a política pública funciona, para então discutir se ela deve ser ampliada, mantida, ou até mesmo enxugada. No entanto, não há prazo de validade para que essa revisão seja feita. Mesmo sem ter entrado na pauta da Comissão de Educação até o momento, a lei não vai caducar, mas estará sempre sujeita a mudanças, caso entre na pauta do Congresso. E para falar sobre a lei de cotas no Brasil, a importância dessa lei e esse processo de revisão, a gente conversa agora com a professora Sônia Rai, que é titular de contrabaixo e música de câmara da Escola de Música e Artes Cênicas aqui da UFG. Muito obrigada pela sua presença, professora, bem-vinda ao Conexões, e peço que você faça a sua descrição para o nosso público cego e de baixa visão. Boa tarde, o prazer é meu estar aqui. A minha descrição, bom, eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos, que nos últimos 5 ou 6 anos, adotei as dreads, as tranças, como uma opção. Eu sempre gostei muito, mas aí passou a ser um hábito nos últimos 6 anos. Eu troco as cores, nesse momento eu estou com cores louro e castanho escuro misturados, e eu uso óculos, estou usando um vestido com uma estampa bastante colorida, mas em tons um pouco escuros, mas que tem cores variadas. E é isso, né, professora? É isso. Bom, professora Sônia, queria que a senhora primeiro falasse para a gente dessa lei, Qual que é a importância dessa lei de cotas que completa agora 10 anos? Como eu expliquei no começo, reserva 50% para alunos e alunas egressos da escola pública, e dentro desses 50% garante uma porcentagem de vagas para alunos negros, para alunos indígenas, dependendo da constituição de cada estado, da federação. Queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre a relevância dessa lei e, se pudesse destacar também, o que ela trouxe de contribuição para a educação pública no Brasil. Olha, eu acho que a lei, ela é necessária, é uma das medidas, medidas que o Estado, enquanto responsável pela população brasileira, uma das medidas que tem que ser tomada como parte de uma, eu não diria reparação, da população negra, mas é uma obrigação de se
de tentar equilibrar um desequilíbrio que é impossível de ser feito, é impossível recuperar. Eu nem falo que a lei ela, ela recupera alguma coisa, mas ela ajuda a equilibrar um desequilíbrio incalculável que tem a população negra por não ter tido acesso, historicamente, desde o período colonial até hoje, nunca teve a mesma qualidade de acesso que a população branca brasileira. Professor, dá para a gente explicar para o público que não conhece bem a lei, como que ela consegue, de alguma maneira, tentar tornar esse desequilíbrio menos acentuado, né, entre a população negra, indígena e a população branca brasileira? Dá para a gente tentar explicar isso? Como fazer, buscar, né, equilibrar de alguma maneira mínima a partir da educação? Olha, eu acho que a melhor maneira que eu posso explicar isso é com a minha própria história, né? Eu não usei as cotas, eu fui estudante antes das cotas existirem. Então, eu vim de uma família pobre da periferia de São Paulo e que não sou paulistana, da capital, né, da zona norte de São Paulo, e nunca tive usar em escolas de alto padrão, em escolas de muito boa qualidade. Então, eu sempre tive que estudar muito, muito, muito mais para poder conseguir as coisas que as pessoas que estudavam em escolas melhores conseguiam. Em função disso, estando em São Paulo, capital, você compete com o Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro quer estudar numa universidade pública em São Paulo. Então, cada vez que existe um vestibular, não é como você está numa universidade qualquer, você está na maior cidade do Brasil e com uma competição imensa. Então, eu demorei, depois que terminei o ensino médio, 3 anos para entrar na universidade. E nesses 3 anos, o meu conhecimento não mudou muito, mas a concorrência mudou. A concorrência aumentava. Então, eu continuava estudando muito para poder entrar. Então, muitos cursinhos e todos com bolsa, sempre com bolsa, com troca de trabalho por aula. E nunca um cursinho que eu pudesse ser começar a dezembro, período integral, como as pessoas faziam. Eram sempre bolsas para 2 meses num cursinho, 3 meses no outro cursinho. Então, eu tive que prestar vestibular 3 anos até eu entrar. E então, eu entrei na universidade na idade em que as pessoas estavam saindo da universidade. Então, esse se naquela época houvesse o sistema de cotas, eu provavelmente teria entrado no primeiro ano de tentativa. Então, eu acho que isso não denigriria em nada, denigrir não é nem uma palavra que eu gostaria de usar, mas enfim, né, isso não diminuiria de forma nenhuma a minha capacidade de cursar o nível superior. Pelo contrário, teria evitado que eu ficasse 3 anos para tentar fazer uma coisa que eu teria capacidade de ter feito no primeiro, não fosse a alta concorrência que existia. Professora, já que a senhora está citando, né, o exemplo do que a senhora enfrentou antes das cotas, se a gente pensar a partir dessa ideia que muitas vezes rege o ensino no Brasil, que é da meritocracia, né, que os mais preparados são aqueles que devem acessar a universidade. Queria que a senhora falasse um pouco disso a partir da perspectiva da desigualdade, né, como a senhora destacou. A senhora teve que se dedicar mais, porque a condição socioeconômica da família da senhora não possibilitou que a senhora estudasse, né, nos melhores colégios, assim como muitas das pessoas que estavam concorrendo com a senhora. Que destacasse essa questão que muitas vezes parece ainda polêmica, apesar de 10 anos depois, né, do estabelecimento das cotas, dessa ideia de que se entrou por cotas, não teve mérito, entre muitas aspas, né, porque mérito é uma palavra muito discutível, né, professora? Explica um pouco para a gente disso. E se a senhora puder destacar também, há críticos que dizem que os alunos cotistas
vão ter desempenho pior do que os alunos não cotistas, e há pesquisas que apontam que é totalmente o contrário, né, professora? Olha, vamos dizer, existem alunos muito bons e existem alunos muito ruins. Em todos os níveis de estudos, em todas as formas de ingresso, sempre vão existir alunos ruins. É possível que exista um aluno cotista ruim, mas não porque ele é cotista, mas porque ele é um aluno ruim. Então, quando as duas coisas se encontram, daí então você consegue, as pessoas associam, porque é cotista, entrou e não tinha o mérito para entrar. Mas não, tem muita gente que entrou e não teve mérito para permanecer, né? Então, entrar é uma coisa, permanecer é outra. E essa é uma outra dificuldade do aluno cotista, que, obviamente, vem de uma necessidade de auxílio também financeiro. Ele, muitas vezes, ele vai mal porque ele não tem condições de permanência, não por falta de competência. Na minha história, bom, eu estudei na universidade pública em São Paulo, por isso eu demorei 3 anos, porque eu nem fazia vestibular, na minha época se chamava vestibular, né? E em universidade particular, porque eu não tinha a menor possibilidade de pensar em pagar. Então, eu ficava na USP, Unesp e USP, Unesp, que são as duas universidades estaduais paulistas que têm campus da minha área de música em São Paulo, capital, que era a minha única chance de estudar. E nas duas universidades abriam 20 vagas para a área de música por ano, 20. Então, não era uma concorrência fácil, né? Era uma concorrência bastante... E que na área de artes exige um conhecimento prévio, que também muitas vezes é confundido com elitismo, mas você não tem como formar um músico do zero conhecimento em 4 anos. Você tem que ter um conhecimento prévio. É a mesma coisa que você tentar formar um matemático que não sabe adicionar e nem subtrair. Né? Então, esse é mais uma dificuldade, né, que existe na área, que existe também um tabu de que o negro é das artes, o negro é da dança, o negro é dos esportes, o negro... Não, existe isso, claro, existe o negro e o branco também, mas o conhecimento, né, o conhecimento a ponto de te formar um profissional, ele vai te exigir que você saiba se articular naquela linguagem para você se profissionalizar, para você se aperfeiçoar na universidade. É fácil entender quando você pensa em matemática. Você vai formar alguém em letras que não é alfabetizado em 4 anos. Como? Né? Então, formar alguém em música em 4 não dá, mas se fosse em 8, quem sabe? Né? Então, a gente teria que rever o plano todo, mas, enfim, não sei se eu respondi a sua pergunta. Professora, a senhora fala muito da experiência pessoal da senhora como aluna não cotista, né, que teve que enfrentar Sim. as desigualdades a partir dessa perspectiva. E há muita gente que usa essa questão para falar exatamente o contrário, né, para não defender as cotas, né? Se tantas pessoas conseguiram entrar na universidade, se formar, serem bons profissionais e não precisaram de cotas, por que a gente precisaria de cotas? A senhora conseguiria falar para a gente dessa falácia, né, do sucesso individual, como se ele fosse acessível a todas as pessoas, que nem sempre esse sucesso é possível se a gente não tentar dar oportunidade, né, para as pessoas? Olha, eu acho assim, antes das cotas existirem, né, que era a minha experiência, eu achava que eu tinha a mesma capacidade que qualquer outra pessoa, então eu não desistia. Né? Eu não desistia e eu não desistiria. Eu queria fazer. Mas eu acho, hoje, por tudo que eu passei, desde o início dos meus estudos até hoje em dia, eu já fiz 2 estágios de pós-doutoramento, né? Então, eu acho que eu sofri muito mais do que a grande maioria das pessoas com quem eu convivi. E eu acho que eu não precisaria ter sofrido tanto. Por quê, Sofrido em função, principalmente de recursos financeiros, você não tem
é o que eu estava falando, da permanência. Você tem que ter uma predeterminação muito, muito grande para você não desistir. Por exemplo, eu tenho que dar os exemplos da minha vida, né? Então, na universidade, morando em São Paulo, na periferia, eu demorava para chegar no campus entre 2 horas e meia e 3 horas, né? Com 3 conduções, um ônibus, um metrô com baldeação e outro ônibus, para chegar na universidade. Não, além do tempo, tem o custo de você pegar 6 conduções, só para ir e voltar da escola, né? E aí, o tempo faz com que você demora nesse trânsito, faz com que você também diminua a sua energia para você estudar, né? Entre outras coisas. E você não vai para casa almoçar. Você não pode pagar um restaurante para almoçar. Então, você leva um lanche. Então, eu passava o dia inteiro, né, na universidade, com um lanche. Mas os meus amigos que estavam lá, muita gente de outros estados e do interior do estado, cujo pai mandava mesada, né, morava em moradia estudantil ou em casas, né, alugadas, né, em repúblicas, mas assim, a conta de luz, a conta de água caía direto na conta do pai, para pagamento e débito automático, né? Eu ia lá da Zona Norte de São Paulo para a universidade com um sanduíche e só, porque também não tinha como levar suco, essas coisas, né? Mas esses meus amigos tinham conta na cantina. No final do mês fechava a conta e o pai pagava, né? Então, assim, essa é uma dificuldade, sim, no dia a dia. Então, você passa... Não compensava eu ir a lugar nenhum fora do horário no horário de pico. Então, eu ficava estudando no campus, com aquele sanduíche até eu chegar em casa de noite. Professora, já que a senhora fala tanto da questão da permanência, né? A gente está falando, lei de cotas, ela prevê uma possibilidade de acesso, né, à Você tem o universidade, mas... acesso. E aí, o que a senhora pensa a respeito desse momento de revisão, né? 10 anos, está previsto na lei que ela vai ser revisada. A senhora acha que talvez buscar outras formas de permanência desses estudantes, Eu acho que o algum tipo de fundamental... Claro, pode falar. Pensando assim também que a lei poderia prever uma destinação direta para os programas, né, de permanência, que a gente sabe que as universidades têm esses programas, mas que muitas vezes, como ocorre agora em momento de corte de verbas, esses programas são atingidos, né, porque a universidade tem que cortar custos em várias frentes diferentes, e muitas vezes alunos que poderiam estar na universidade não vão conseguir porque não tem como permanecer. O que a senhora acha? É um momento da gente falar agora também de permanência e não só de acesso? Eu acho que sempre foi, agora está mais latente, agora está mais evidente, né? Desde que a internet entrou na nossa vida, eu sei que tem muita gente que não consegue imaginar como assim, não tinha internet, né? Como que era, né? Eu vivi num mundo sem internet. Então, agora a gente tem acesso a informações que a gente não tinha antes. Então, aí vai ficando... Não é que agora a gente tem a necessidade da permanência, a gente sempre teve, mas as coisas estão muito evidentes, agora todo mundo registra tudo que está acontecendo. E a gente tem... É fundamental que você proporcione o acesso, a permanência, e também precisa, da hora que sair, você ter o suporte, o apoio para se estabelecer, para entrar no mercado de trabalho. E a meritocracia, a parte as formas como as pessoas conceituam, o mérito de você usar a sua inteligência, a sua força de vontade, eu acho que ela é igual para todo mundo. O que é diferente são as condições que você tem de exercer isso. Eu tenho falado muito de financeiro, mas eu acho que o que mais me afeta enquanto docente, né, hoje, quando eu vejo os alunos cotistas ou não cotistas, mas que estão com dificuldade de permanência também, é o aspecto psicológico, né? Tudo isso pesa muito, né? Esse país pseudo-católico carrega uma culpa,
Então, tudo tem culpa. Então, a pessoa está lá por cota, e porque ela tem a cota, então ela tem a obrigação de. E como eu fui bolsista, então, né, do governo federal, sempre fui para mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, você tem a obrigação de ter notas excelentes, porque você é pago, você ganha para estudar, né? O seu estudo está 100% pago. E existe lá você não pode tirar mais que, sei lá, 2 notas B, que aí você corre o risco de perder a bolsa durante o doutorado e tudo. Você tem que se esforçar para tirar A. Mas eu me esforçava para tirar A porque eu queria tirar A. Eu não achava que eu ia tirar menos que isso. Eventualmente, eu tirei lá um B+, durante os 4 anos, ou um B, mas eu tenho amigo que surtava se tirasse um B+. Entendeu? De medo de perder a bolsa e tudo. Então, eu acho que a gente não só tem que fortalecer o sistema de cotas, mas ampliá-lo. Nessa crise que o Brasil se encontra, eu acho que a educação no sentido da pessoa ter acesso a conhecimento em qualquer área, né, é fundamental. Um país não cresce, não se desenvolve se as pessoas não passam por processo de ampliação do conhecimento. Professora, para finalizar, a senhora, como uma mulher negra, que passou pela universidade, agora passou pela universidade como estudante, né, perdão, continua na universidade como docente, agora professora, que acompanha os alunos que nos últimos 10 anos estão entrando, né, pelo sistema de cotas, provavelmente já viu vários desses alunos se formando, entrando no mercado de trabalho. A senhora já consegue enxergar uma mudança significativa tanto dentro da universidade, né, na diversidade da universidade, né, nos diferentes estratos sociais, né, diferentes etnias, ocupando os espaços da universidade, também ocupando o mercado de trabalho? Já dá para pensar nessa década como uma transformação, mesmo que mínima? Vamos terminar o programa assim com um pouquinho de esperança. Né? Olha, eu vejo muito mais a mudança dentro da universidade que no mercado de trabalho. Muito mais. A universidade, então, eu passo pela comunidade LGBTQIA+, o tempo todo, e eu acho ótimo que eles estejam, né, eu nem gosto de falar eles, porque eu não vejo assim, eles, eu acho que nós todos somos, mas eu tenho que admitir que a presença daquela espontaneidade, das pessoas vestindo as roupas mais malucas e os rapazes maquiados, e eu acho excelente, é divertidíssimo, e não que eles sejam palhaços, mas assim, tem uma diversão nessa coisa, como a população negra traz essa herança africana de usar muitas cores, né? O LGBTQIA+, também tem por uma outra via, também essa espontaneidade, essa alegria, né? E os índios também, a população indígena também traz isso de uma outra faceta, mas também tem muita cor, tem muita extravagância. E isso não era muito visto na universidade, não é uma coisa que as pessoas andavam arrumadinhas, bem vestidas, jeans, camiseta, e hoje não, hoje você vê uma real diversidade. Né? E na UFG, em particular, tem uma oca, né? Que é uma coisa muito, muito especial, você tem um ambiente que é idiomático para a população indígena. É, né? Muito estranho você colocar um indígena que vem lá da comunidade dele para sentar numa carteira com o braço esquerdo, o braço direito. Claro, ele faz isso também, mas a OCA é um símbolo de respeito máximo, eu acho, à diversidade, né? Eu acho que é por aí que tem que acontecer. Mais acesso, mais apoio à permanência, e a gente, aos poucos também, as pessoas que não usufruíram de cota e que são descendentes aí de etnia europeia, cada vez mais estão sendo, de uma forma assim, forçadas a ver isso e a tentar se integrar e entender que essa é uma realidade que não tem volta.
Bom, obrigada, professora, pela sua presença, muito bom conhecê-la, bem-vindo a Conexões, espero que a gente possa conversar em outros momentos também. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa hoje. Eu que agradeço, à disposição. Bom, a gente volta daqui a pouquinho para falar sobre eleições 2022, também tem dicas de cultura, eu espero que você não saia daí, viu? Espera só um pouquinho que a gente já está voltando. Estamos de volta com Conexões dessa quinta-feira, dia 1º de setembro. Quem faz a interpretação para Libras nesse bloco é o Diogo Marques, integrante do Labitave, que é o Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível. Ele é um homem de pele parda, cabelos castanhos curtos, olhos castanhos e estatura baixa. Ele veste uma camisa social preta e está em frente a um fundo branco, onde faz a interpretação para Libras durante todo esse bloco. Muito obrigada pela sua presença, viu, Diogo. É quase uma pegadinha, né? Nossos dois intérpretes, Diego e Diogo. Mas esse é o Diogo. Lembrando que você confere o Conexões e toda a programação da TV UFG no canal 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET Goiânia, no site e no aplicativo da TV UFG. Além disso, dá para assistir o nosso conteúdo também no Facebook e no YouTube, onde ocorrem transmissões ao mesmo tempo que na TV. Bom, esse bloco vai ser dedicado a falar sobre as eleições 2022, mais especificamente sobre a disputa pelo cargo de governador do estado de Goiás. Durante todo o bloco você vai conferir falas de 5 candidatos ao governo estadual sobre as propostas que eles têm para o futuro governo do estado. Essas entrevistas foram gravadas durante coletivas que ocorreram antes do primeiro debate entre os candidatos ao governo do estado de Goiás. Esse debate foi realizado na semana passada, na última quinta-feira, pelo Portal 6 e pelo UOL. Foram convidados para participar da sabatina os 6 candidatos que tinham maiores intenções de voto nas últimas pesquisas. Mas um deles não compareceu. Apenas o atual governador e candidato à reeleição, Ronaldo Caiado, da União do Brasil, que não esteve no debate, por isso nós não vamos exibir agora a fala dele sobre propostas para o governo. Estiveram presentes no debate os candidatos Gustavo Mendanha, do Patriotas, Major Vitor Hugo, do PL, Cíntia Dias, do PSOL, Volmir Amado, do PT, e Edgar Diniz, do Novo. Essa sequência não é a sequência de intenções de voto, viu? Apenas a sequência em que os entrevistados concederam, né, entrevistas para a imprensa. Então, seguindo a ordem que eles foram entrevistados, nós vamos destacar agora a proposta do candidato do Patriotas, o Gustavo Mendanha. Gustavo destacou que pretende promover a modernização tecnológica do estado de Goiás, caso eleito. E citou como exemplo o que foi desenvolvido pela gestão dele frente à Prefeitura de Goiânia, já que Gustavo foi prefeito da cidade da região metropolitana da capital. Então, confira agora uma proposta de Gustavo Mendanha. Um estado inteligente, e isso nós fizemos em Aparecida de Goiânia, levando o fibramento óptico para praticamente toda a cidade. Aliás, Aparecida, se você excluir Aparecida do estado de Goiás, Aparecida tem mais fibra óptica que o estado de Goiás. É a cidade que mais tem câmara per capita do país, câmara com inteligência artificial, que ajudou a reduzir a criminalidade, né? Espalhadas em pontos tecnicamente discutidos com polícia militar, com polícia civil, com agentes de trânsito, meio ambiente, defesa civil, enfim, levar conectividade para as pessoas e a partir daí trabalhar prontuário eletrônico, transparência, a gente poder trabalhar alguns mecanismos que possibilite um novo vetor de desenvolvimento social, econômico do estado de Goiás, e eu sei que esse é um instrumento importante. A Aparecida é prova disso. Quando eu assumi lá a prefeitura de Aparecida, era pouco mais de 35 mil empresas ativas. É bem verdade que o Maguito já vinha num processo de transformação, mas não de uma Smart Cities. Esse foi um projeto que nós idealizamos. E é verdade que quando eu deixei a prefeitura já tínhamos quase 70 mil empresas ativas e agora pouco mais aí de
3, 4, agora eu me perdi de quanto tempo eu deixei a prefeitura, já ultrapassou as 70 mil empresas na cidade. E é isso que nós queremos, levar desenvolvimento econômico e social para todas as regiões do estado de Goiás. E eu não tenho dúvida que a tecnologia vai fazer parte desse vetor de transformação para o nosso estado. Só retomando, então, Gustavo Mendanha, candidato do Patriota. Acredito que eu me confundi antes da Sonora. Ele é ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, cidade da região metropolitana da capital, e propõe desenvolver no estado, caso eleito, projetos que ele já tocou na cidade de Aparecida de Goiânia. O segundo entrevistado da noite, durante as coletivas, foi o candidato Major Vitor Hugo, do PL. Ele afirmou que, se for eleito, pretende replicar aqui em Goiás o que o governo do atual presidente Jair Bolsonaro, do mesmo partido dele, tem feito em escala federal. Vou conferir agora o que propõe o candidato Major Vitor Hugo. Vamos retomar a credibilidade do governo a partir de um governo técnico, da montagem de um governo dos melhores. Então, eu não vou perguntar para um presidente de partido político quem vai ser o nosso secretário de saúde. Eu vou reunir com as entidades de saúde, as entidades médicas, e vão pegar o melhor médico, não importa se é homem, se é mulher, se é negro, se é baixo, se é careca ou cabeludo, não importa. O que importa é uma pessoa do bem e tem experiência, então será o nosso secretário de saúde, vamos replicar isso, como o presidente fez em todas as secretarias. E temos a expectativa, sim, de conseguir atrair investimentos privados para fazer avançar a nossa infraestrutura. Como pode o aeroporto de Anápolis, por exemplo, 400 milhões de reais investidos, mais de quase 3 quilômetros de pista, nas mãos do governo estadual e não funciona. Anápolis poderia ser um polo aeronáutico tão importante quanto o Gavião Peixoto e São José dos Campos são para São Paulo e para o Brasil. Anápolis poderia ser, até porque Anápolis tem lá as 3 BRs, a 414, 060, 153, tem o aeroporto de carga, o centro de convenções, o DAE, o Porto Seco. Olha quantas facilidades logísticas nós temos em Anápolis, e o governador foi incapaz de colocar esse ativo da infraestrutura, o aeroporto, para funcionar, e por isso o estado de Goiás perdeu. Então, veja, nós queremos fazer exatamente isso que o presidente fez no nível nacional. Isso é apenas um exemplo. Poderíamos falar de várias outras áreas, mas acho que essa é a mais emblemática. Você conferiu, então, a proposta, né? Algumas das propostas do candidato Major Vitor Hugo, do PL. E você acompanha agora a fala da única mulher a participar do debate, sendo que nós temos 2 candidatas, né, ao governo do estado de Goiás, mas a única que foi convidada a participar desse debate foi a Cíntia Dias, do PSOL. Cíntia destacou a importância da representatividade feminina, já que era a única mulher a estar naquele espaço. E também falou da intenção de atender as demandas dos trabalhadores, caso assuma o cargo de governadora. Já é uma vitória a gente estar aqui para mostrar e para agradecer todas as ancestrais que me garantem aqui. Esse ano a gente faz 90 anos de democracia para as mulheres, participação das mulheres com voto. Então agradecer, né, e sou muito feliz de poder estar representando. E com uma responsabilidade muito grande com as jovens que podem ver aqui que existe sim espaço para as mulheres ocupar e a gente precisa fazer isso para garantir que as nossas vidas tenham condições de ser melhores. Todos os dias tem notícia nos jornais de morte de mulheres, de morte de negros, de morte de preto e pobre. Isso tem que acabar, mas tem que acabar com dignidade. A gente tem que ter emprego e comida, pelo menos, garantir no mínimo 3 pratos de comidas todos os dias. Isso é a prioridade do nosso governo. Você conferiu, então, a fala da Cíntia Dias, candidata do PSOL, sobre o que pretende fazer frente ao governo de Goiás. O entrevistado seguinte, durante as coletivas, antes do debate, que foi realizado na última quinta-feira, foi o ex-reitor da PUC, Goiás, Volmir Amado, candidato do PT. Volmir destacou que um dos projetos que pretende desenvolver, caso eleito, é valorizar a Universidade Estadual de Goiás. A UEG nós queremos, em primeiro lugar, garantir o percentual de 2%, que é assegurada em Constituição, para que ela possa, de fato, ter a sua sustentabilidade também financeira. Segundo, assegurar a sua autonomia de gestão administrativa e institucional.
Terceiro, desejamos na UEG que ela seja indutora de toda a ciência, inovação, tecnologia e que isso se agregue aos esforços do desenvolvimento econômico no Estado. Também, claro, há muitos pontos levantados pela comunidade universitária, como o parque de laboratórios, a situação precária da infraestrutura, a carreira docente, a expansão dos professores em regime de tempo integral. Enfim, são um conjunto de iniciativas que levam a nós desejarmos que a nossa querida UEG seja potencializada. Eu tenho uma experiência longa de 37 anos como professor universitário e sei bem o que significa a vida universitária e também o que é uma instituição de educação superior, as suas demandas, as suas exigências, mas sobretudo as suas possibilidades para ajudar no desenvolvimento do Estado. Acredito muito na universidade estadual. Nós temos grandes universidades estaduais no país, como a USP, como a Unicamp, de renome internacional, e também quero dar esta direção para a UEG, que ela possa ter não só uma atuação local, regional, mas que ela alcance também uma respeitabilidade, o alcance, a projeção internacional. Candidato ao governo de Goiás pelo PT, ex-reitor da PUC, Volmir Amado, destacando os projetos dele para o UEG. Então, e o último candidato a conceder entrevista coletiva foi Edgar Diniz, do Novo. Ele afirmou que, se for eleito ao governo de Goiás, vai desenvolver um projeto transformador no Estado, a partir do exemplo. Eu sou o único candidato que vai dar o exemplo, não uso fundo, não vou morar em palácio. Passei por um processo seletivo que o Novo faz para ser candidato a governo, ou seja, eu tenho uma experiência como empreendedor, passei por bancas que avaliaram o meu perfil, bancas com gente de direito público, da área de economia, então eu fui preparado para isso, eu estudei muito, já por muitos e muitos meses de formação, para fazer isso. E a gente tem a prova de que quando a gente dá o exemplo, a gente coloca as pessoas certas no lugar certo, funciona. Nós vamos ter as melhores pessoas ocupando o lugar certo. O Zema fez isso em Minas e é uma revolução. A Minas está voltando a ter esperança, está crescendo muito, está atraindo indústria, atraiu 284 bilhões de investimento privado, porque tem as pessoas certas no lugar certo. O que a gente tem diferencial é isso. Nós vamos ter as melhores pessoas no governo do Estado. E uma orientação muito clara, nosso papel é servir as pessoas lá na cidade. Um secretário nosso de educação vai falar toda semana com o secretário de educação de cada um dos 246 secretários desse Estado. É assim que transforma, colocando as pessoas certas, competentes no lugar certo, acabando com a confusão, acabando com essa ideia de destruição e trazendo uma visão. Você conferiu, então, a última das 5 sonoras que a TV UFG gravou com os candidatos ao governo de Goiás, antes do primeiro debate realizado entre os candidatos, que ocorreu na última quinta-feira. Esse foi o Edgar Diniz, do Novo, falando sobre as propostas dele para o governo estadual. E se você quiser conferir todas as propostas dos candidatos, saiba que cada um deles é obrigado pelo TSE a disponibilizar, a publicizar o plano de governo. E você pode encontrar os planos de governo num site específico que eu vou contar para você agora. É o Divulga Candi Contas, Divulga Candi com D, mudo, contas.tse.jus.br. Vou repetir aqui, não sei se vai aparecer na nossa tela, mas vou repetir para que você possa buscar lá. Divulga Candi com D mudo, contas.tse.jus.br. Lá você vai ter acesso a todos os planos de governo dos candidatos ao governo do Estado e também à presidência. Você pode ficar sabendo melhor o que propõe o candidato que você pretende votar, ou todos os candidatos, se você quiser fazer uma comparação entre eles. Muito bom poder conferir, não só a fala dos candidatos, mas também o que eles propõem aí, um projeto completo para o Estado e para a presidência. Antes da gente encerrar esse bloco, eu tenho uma dica para quem quer aprender música ou se aprimorar. Estão abertas as inscrições para os cursos de formação musical da Secretaria Municipal de Cultura, que são oferecidos para pessoas com idade a partir de 10 anos.
Os cursos presenciais são gratuitos e oferecidos no Grande Hotel, que fica na Avenida Goiás, no centro de Goiânia. São 186 vagas e cada candidato pode fazer apenas uma inscrição a uma dessas vagas. Elas serão preenchidas por ordem de inscrição. E os não contemplados, vão para um cadastro de reserva dos cursos e podem ser chamados, né, caso haja desistência. Então, as inscrições podem ser feitas até o dia 8 de setembro e o site para inscrição é o goiania.go.gov.br. goiania.go.gov.br. Se você quiser fazer uma sugestão para o Conexões, já que o nosso programa não é ao vivo e não dá mais para participar com a gente, mas você pode continuar contribuindo para o nosso jornalismo. Mande a sugestão de tema que você quer ver debatido, algum comentário, crítica, elogio. Você faz isso pelas redes sociais, tanto nas mensagens diretas, né, de Instagram, Twitter, Facebook, quanto também no chat de transmissão do YouTube. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente no WhatsApp, o nosso número vai aparecer aqui na tela, é o 62991811406. 62991811406. Volto rapidinho para falar um pouco mais sobre eleições, para dar algumas dicas de eventos culturais para o final da sua semana. Esse é o último bloco do Conexões desta quinta-feira, dia 1º de setembro. Eu conto mais uma vez com a presença do professor Diego Barbosa, que é coordenador do LabTAV. Muito obrigada, professor, pela interpretação nesse bloco. E hoje estreia aqui conosco mais um estudante de jornalismo da UFG, a Jade Vieira, que é integrante do NUCA, Núcleo de Criação de Conteúdos Audiovisuais da TV UFG. Muito obrigada pela sua presença, Jade, seja bem-vinda, e já peço que você se apresente para o nosso público cego e de baixa visão. Muito obrigada, Camila, por me receber. E eu sou uma mulher jovem, de pele clara, com os cabelos enrolados mais ou menos na altura dos ombros. Eu também uso óculos. Estou usando uma blusa xadrez rosa com branco e estou também na redação aqui da TV UFG. Certo, Jade, daqui a pouquinho ela vai contar para a gente algumas dicas de exposições, né, para quem gosta de artes plásticas, para quem quer conhecer o trabalho de artistas goianos e também de fora aqui do estado. Mas antes disso, eu tenho duas informações importantes, uma sobre defesa da educação pública e outra sobre violência de gênero. 24 candidatos goianos assinaram o Manifesto Nacional Educação e Ciência para Reconstruir o País. Esse documento tem o objetivo de eleger uma bancada que se comprometa com a defesa de pautas ligadas à área, né, à educação pública brasileira. O texto destaca que o desmonte das instituições públicas é a marca de um governo que aprofunda a agenda neoliberal e que faz um ajuste fiscal irrealista, que estaria indo na direção oposta dos países desenvolvidos, ou seja, estaria fazendo diferente dos países desenvolvidos que têm investido mais em educação. Dentre as pautas destacadas, né, nesse manifesto estão a autonomia universitária, a valorização dos profissionais da educação e, de forma especial, a garantia de planos de carreira e remuneração de profissionais da educação básica, né, de forma atrativa e justa. Além disso, também há um pedido de destinação de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações para a plataforma pública e de internet de alta velocidade, com acesso gratuito aos profissionais da educação e também aos estudantes. E cerca de 90% dos candidatos que assinaram esse documento são professores ou cientistas. Uma defesa da educação pública que a TV UFG também sempre faz, né? A gente sempre destaca a importância de investir e continuar investindo na educação pública em todos os níveis. E um levantamento feito pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás mostra que entre janeiro e julho desse ano foram registrados 30 feminicídios no estado, ou seja,
30 mulheres foram mortas durante esse período. Esses dados superam o mesmo período de 2021, quando foram registrados 22 casos de feminicídio em todo o território goiano. Essa situação se mostra ainda mais preocupante se forem levados em conta os números de 2018. Os dados de crime contra a mulher podem ser ainda maiores, segundo especialistas, já que durante a pandemia houve um aumento no número de casos de violência de gênero, já que a vítima e o agressor ficavam mais tempo juntos. E também pode ter havido um número menor de notificações, já que havia a questão do distanciamento social, a questão do isolamento, né, por conta da transmissão da Covid-19. E nesse mesmo ambiente, então, onde a violência se instaurou, pode ser que nem todos os casos tenham chegado à polícia. Agora sim, a gente vai terminar nosso programa de uma forma mais tranquila, falando de arte, principalmente de artes plásticas, e a Jade vai trazer 3 dicas bem bacanas e todas aí acessíveis ao público em geral. Conta pra gente, Jade, o que você trouxe hoje para quem gosta de cultura e artes plásticas? Eu começo com 2 exposições do Museu de Arte, de Imagem e do Som, aqui de Goiás. A primeira é a exposição Luiz Pucci, É Favor Me Olhar com Cuidado, com fotografias do acervo do MIS e curadoria de Samuel de Jesus, coordenador do programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual aqui da UFG. A outra é a exposição Mulheres, Identidade e Resistência, que traz leituras das artistas visuais Cris Bierrenbach, Cecília Araújo e Mariana Capelletti. Elas pesquisam temas voltados a questões da imagem da mulher na sociedade brasileira. A curadoria é da professora Débora Borges e do produtor cultural Wagner Araújo. A visitação pode ser feita até dia 30 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. O Museu da Imagem e do Som de Goiás fica no Centro Cultural Marieta Teles Machado, ali na Praça Cívica. Bom, e a Vila Cultural Cora Coralina recebe a exposição Retratos Relatos, individual da artista carioca Pamela Castro. Ela é composta por dezenas de obras que retratam de histórias de abusos contra a mulher, racismo, maternidade, transição de gênero e a situação feminina durante a pandemia. A mostra também conta com um vídeo performance Caminhar, sobre feminicídio, e o objeto participativo Carta de Descarte, a obra inédita da artista, na qual o público poderá abandonar objetos que depois serão transformados em artes para a série inédita Objetos Afetivos. A exposição Retratos Relatos pode ser visitada até o dia 7 de outubro, de segunda a sexta, entre 9 da manhã e 7 horas da noite. E a Vila Cultural Cora Coralina fica atrás do Teatro Goiânia, no centro. Jade, antes de você dar a última dica, vou te fazer uma pergunta, porque eu fiquei curiosa depois de ler o texto, de ouvir você falar sobre a exposição e sobre esse objeto aí, né, participativo, caixa de descarte. Você tem ideia do que você deixaria lá como... Você pode deixar algo que seja uma memória, né, algo para artista? O que você imagina que você deixaria dentro dessa caixa? Acho que eu deixaria um caderno com desenhos. Já pensando nessa vibe mais artística. Então, você também gosta de desenhar, Jade? Gosto. Então, essas dicas são ótimas para você também, né? Para continuar conhecendo um pouquinho mais de artes plásticas. Então, conta pra gente a última, que também é no centro, viu? As 3 exposições, as 4, na verdade, né? Já que são 2 no MIS, as 4 exposições são todas localizadas no centro, fáceis de chegar, acessíveis, gratuitas. Conta pra gente, então, a última dica para esse final da semana. Essa última, ela fica lá no Parthenon Center, no Centro Cultural Otto Marques, que recebe a exposição Variações do artista Marcelo Câmara. A obra dele explora a fronteira entre a representação e a abstração, e tem o objetivo de desacelerar esse olhar
frenético do tempo atual. A mostra fica em cartaz até 7 de outubro, com a visitação de 9 da manhã às 5 horas da tarde. O Centro Otto Marques fica na Rua 4, no edifício Patenon Center. Muito obrigada pelas dicas, Jade. Espero que você esteja aqui conosco outras vezes. Um ótimo final de tarde para você. Bom, eu me despeço também de você que está nos assistindo. Peço que você continue acompanhando a programação da TV UFG e te espero na próxima quinta-feira, 4h30 da tarde, aqui no Conexões. Até lá!